Oi, gente, bem-vindas a mais um podcast, mais um Papo de Mãe aqui com vocês, na nossa mesa de conversa, pra gente trocar, né, nossos papos, coisas de mães, que a gente tá sempre aí com vários assuntos, né? É assunto que não acaba mais, Não né, acaba. Grazi? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma história cheia de fé, de esperança, de amor, e a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês. É isso, mas antes, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores e vamos começar falando da 295 Jeans, que, gente, é aquele jeans confortável, aquele jeans que veste no corpo, que a gente quer mãe, a gente quer praticidade, a gente quer estilo e conforto, né, Isso Pri? mesmo. Então, assim, a gente não pode estar, né, com aquele problema de abaixar, com aquele probleminha, então a gente tá sempre à vontade com jeans, e a 295, ela traz esse conforto e estilo que a gente precisa. E eu vou contar uma coisa pra vocês. A 295 Jeans, ela tem um preço fixo, então você não vai pagar no jeans nada mais do que R$ 149,90. Então a tabela mais alta é R$ 149,90. Então, assim, o jeans cabe no seu bolso, né, gente? É uma oportunidade muito boa pra gente comprar, né, Pri? Que a gente tá sempre aí querendo algo que caiba no nosso bolso, que a gente não atrapalhe, né? Então, assim, é perfeito para o nosso dia a dia. Isso mesmo. E a Quimera Semijoias, que vocês também já conhecem, já nos acompanham aqui desde o início, a marca da mulher brilhante, que nos faz brilhar muito aqui no Pod. E nós sempre estamos falando aqui para vocês, mas a gente quer reforçar que a Quimera, elas agora trabalham com a revenda. Então você pode pegar uma caixa maravilhosa, incrível delas, como consignado. Então você não paga nada para começar o teu próprio negócio, né? Para ter a tua renda extra. Então você recebe a tua caixa de consignado, elas mesmas já preparam todas as semijoias que estão em alta, que estão aí em tendência. Para quê? Para que tu realmente venda, né? E além disso, elas te dão todo o preparo por trás, né? Uma mentoria, todas as informações necessárias para que tu vá preparada para essa revenda. E aí tem mais um segredinho. Quem for lá na Quimera, né, que começar a revender a Quimera Semijoias e falar que conheceu a Quimera através aqui do Pod, tem um presente especial para você, única e exclusivamente para você que é a nossa seguidora, nossa amiga aqui do Pod. Nossa, que oportunidade, né? Maravilhoso! Muito massa. E, gente, tá passando aqui embaixo o bannerzinho da Quimera Semijoias com o QR Code deles, então pode, né, escanear o QR Code. Tem os links aqui abaixo também para você entrar em contato com elas. E agora, nós vamos iniciar a nossa conversa, conversar com ela, que é mãe, esposa. E a Ana Lia Rio, ela tem uma filhinha de 7 meses e ela foi aguardada por 7 anos. Então a gente vai ouvir essa história maravilhosa da Ana. Muito bem-vinda! Seja Obrigada, muito meninas. bem-vinda, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ai, que massa. A gente tá há muito tempo, né, Ana, pra gente conversar. Verdade. Foi até antes da Maria nascer. A gente Aconteceu conversou. muita coisa, a gente Foi. não conseguiu. É. Mas era pra ser hoje, Era né? pra Isso ser mesmo. hoje. As coisas Muito têm massa. um tempo determinado. Exato, Né? exato. Então, Ana, a gente já deu uma breve apresentação aqui do tema, uma breve apresentação tua, mas a gente queria conhecer a tua história. Como é que foi esses 7 anos de tentante, né? Que é como a gente chama aí, as mulheres que estão aguardando, que estão realmente tentando ter filhos. E nós queríamos conhecer a tua história. Como foram esses 7 anos até a chegada da Maria? Então, né? Por onde começar por 7 anos? Tantas É uma coisas, história né? muito longa, né? Antes de contar, eu falar, né? Sou esposa do Marlon. E estou aqui por causa dele. Ele é maravilhoso, meu incentivador. E não tem como não se emocionar lembrando de tudo que nós vivemos juntos, assim. Ele é maravilhoso. Amor, te amo. E sou mãe da Maria, ela faz, né, 7 meses agora, no sábado. E a gente pensa assim, como passa o tempo? 7 meses passou, parece mais rápido que os 7 anos. 7 anos foram bem longos. Na verdade, tudo começou lá em Charqueadas, porque nós somos do Rio Grande do Sul, a gente não é daqui de Criciúma. E eu lembro que eu nunca me adaptei com nenhum anticoncepcional. Foi uma coisa assim que me incomodou. E nós conversamos quando casamos. Se vier amém, a gente quer ter filhos. E a gente pensou assim, vamos deixar Deus mandar quando Ele quiser. Mas passou 1 ano, passou 2, a gente não tinha aquilo como uma preocupação. Sim. Até que no 3º ano, quando entrou a pandemia, nós estávamos num culto online, assistindo, e a gente pensou assim,
cara, a gente quer muito agora, era algo mais intencional. Então a gente fez uma oração muito simples. Eu lembro que a gente deu as mãos, Senhor, agora a gente quer ser pai, a gente quer ser mãe. Como se fosse no outro dia, assim, a Aham, pra expectativa virar a muito chavinha, alta, né? assim, Sim. né? E eu lembro que no outro dia, na segunda-feira, o Marlon dava, tipo, uma escola bíblica de segunda, online. Eu tava lá escutando da sala, ele dando lá no quarto e tal, e me veio uma vontade de orar, mas nada assim, aquela emoção. Eu disse, vou colocar isso de novo diante de Deus, assim. Eu tava lendo um livro que falava sobre o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, e eu orei assim, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Fala comigo, eu quero viver algo mais profundo contigo. Sem nenhuma emoção, nada na minha sala, muito simples, assim. E o Senhor, assim, eu quero que tu entregue o teu sonho de ser mãe agora. Nossa. Porque não são as intenções corretas e não é o tempo correto. E aquilo pra mim foi uma surpresa, um choque, porque eu disse que eu queria níveis mais profundos e realmente a renúncia é um nível mais profundo no Senhor, né? Eu lembro que eu chorei bastante e, na verdade, a intenção do meu coração naquele momento era dar um neto pro meu pai, porque ele estava entre a vida e a morte naquele momento lá da pandemia. Fez uma cirurgia do coração e eu fiquei com muito medo do meu pai não viver a experiência de ser avô, né? E é um desejo legítimo, não estava errado. Mas eu acho que Deus estava querendo provar o meu coração. Esse tempo que a Maria não veio foi muito bom para mim. Porque hoje ela não tá num lugar onde ela não deve estar. Ela tá num lugar de filha. E eu acho que se ela tivesse vindo no meu tempo, do meu jeito e na minha hora, ela seria sufocada pelo carregar meu um peso, desejo de ser mãe. Um peso que é muito grande para um filho, né? Para uma criança. E aí eu lembro que eu não relutei com o Senhor, eu deixei, entreguei aquilo e segui a vida. Parece aleatório, mas estava nos planos de Deus, né, esse momento. E aí, meninas, Deus fez toda uma mudança na nossa vida para vir para Criciúma. Eu lembro que Deus deu várias palavras e estava tudo no secreto entre eu e o Marlon. A gente não comentou com ninguém. Tanto que a nossa família soube só 2 semanas antes da gente vir para cá. A gente esperou tudo dar certo. Mas, no desenrolar dessa história, uma pessoa teve um sonho com a gente. Que eu estava grávida e que eu ganhava muitos presentes e me despedia daquele sonho, daquele lugar. E exatamente 40 semanas do sonho, uma gestação, foi o tempo que nós nos mudamos pra cá. Nossa. Eu lembro que Deus falou comigo, assim, quando ela me contou do sonho, conta 40 semanas. E eu assim, eu nunca ouvi falar nisso, eu acho que é coisa da minha cabeça, pensei assim, né? Nunca ouvi falar uma pregação sobre gestação espiritual, digamos assim, né? Sim. Ouvi depois que eu vim aqui pra Aba. Sim. E eu contei. E deu exatamente 40 semanas quando a gente veio pra cá. A gente entendeu que era o tempo de Deus pra gente não ter dúvidas, né? Que era um presente dele vir pra cá. Eu amo Criciúma, é a terra da minha filha, assim. Eu sou muito grata por esse lugar. Eu acho que os anos mais felizes da nossa vida têm sido aqui, sabe? E quando a gente se mudou pra cá, foi algo mais intencional. Aí a gente foi fazer exames e o Marlon queria muito uma clínica de fertilidade. E eu tava procurando uma médica. Então, nós, nesses 2 caminhos. Até que o Marlon fez todos os exames que precisava, eu fiz todos os exames. E o médico, sem filtro nenhum, olhou assim pra mim. Teu marido tem uma saúde perfeita, o problema só pode ser tu. Meu Deus. Bem Tanta delicado. gentileza. Tão querido. Muita É insensibilidade. abençoado, gente. muita insensibilidade. E nesse lugar não existe nenhum rótulo. Tu tá ali vulnerável, exposta, né? E O médico aí, jamais poderia usar esse jeito de falar, né? Principalmente pra uma mulher tentante, né? e Que é tu, tão delicado, né? e tu sabe que hoje é o que mais falta. É alguém que se põe no lugar, principalmente um profissional que trabalha nessa área, né? Então, a gente que viveu o processo consegue de uma melhor forma ser mais empático. Assim, e às vezes não é a mesma história, mas é parecido. E é um exercício colocar no lugar do outro, né? Eu saí de lá e comecei a chorar muito no carro porque era um diagnóstico de infertilidade sem causa. Quando tu tenta por mais de 1 ano e tu não tem respostas em exames, é esse o diagnóstico que tu recebe. E ele me deu um exame, escreveu o nome do exame e botou /infertilidade. Aquilo é um rótulo muito pesado pra nós. E eu lembro que o Marlon sempre muito tranquilo, ele disse assim, Deus vai dar um jeito.
Pode não ser nem dessa forma. O bebê pode vir como uma surpresa, né? E eu lembro ele muito tranquilo sempre. E a gente é mulher, sente mais. Eu botei as emoções bem pra fora, assim. E eu lembro, meninas, que a gente foi pra essa clínica porque eu tive um aborto espontâneo também, né? Aconteceu isso. E é algo que eu compartilho mais no Ministério Primavera, né? Que foi um ministério que Deus gerou no meu coração, que eu vou contar pra vocês. Mas aconteceu esse aborto e a gente também sofreu violência obstétrica no hospital. E tudo isso, na verdade, aí eu entendi lá na frente que eram sementes que Deus estava colocando na minha bagagem, sabe? Teriam outras mulheres para ouvir isso, para ser ministradas, enfim. E gerar testemunho, né? Gerar testemunho dói, como diz a Fabiola, né? E naquele momento que eu entendi que era um aborto, porque eu passei por outros médicos, eu precisei ter outras opiniões, né? Parece, assim, que o meu chão se abriu quando eu tive a resposta sim e foi. E parece que tu não sabe como tu vai sair dali, tu fica até com medo de, por exemplo, ir no banheiro de novo, né? É um trauma que é gerado, assim. E hoje na igreja tem pouca gente que fala disso. Por quê? Eu fui abrir o YouTube e eu lembro que eu tava desesperada e fui rolando o feed do YouTube, pregação sobre aborto, ministração sobre perdas. E tinha um trechinho da Fabiola Mello falando sobre a primeira perda dela. E ela nem tinha o Efraim ainda. A Fabiola Mello, pra quem não conhece, é uma influenciadora, né? Cristã, que já teve 4 perdas e ela era a minha única memória naquele momento. E aí, surreal, eu senti a presença de Deus no meu quarto. E ele veio: filha, há 4 anos atrás tu pediu uma experiência com o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou teu pai e hoje eu te corrijo, que o controle não tá na tua mão. Eu sou Jesus, o teu amigo, e eu vou te carregar. E eu sou o teu consolo, eu vou segurar na tua mão. Essa é a experiência que tu me pediu. E a experiência, eu lembro que eu ouvi, mais próxima que tu pode ter de mim é me entregar um filho, porque eu entreguei o meu. Então tu nunca te tornou tão parecida comigo, entregando um filho. Eu lembro que eu fiquei muito brava, indignada. Eu tava na cama e eu senti a cama descer. Eu tive uma experiência muito forte no meu quarto. Isso não é uma doutrina, mas isso é uma experiência pessoal que eu tive com o Senhor, né? E eu lembro: Senhor, mas não tem nada pra me alimentar, não tem nada pra me ajudar. E ele disse: começa a escrever tudo que eu tô te entregando, porque isso vai ser algo lá na frente. Começa a escrever. E eu lembro que eu peguei o notes do celular e comecei a botar tudo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí, depois de 2020, né? 2024, que eu tive positivo, foram 4 anos. E nesses 4 anos eu escrevi o livro Diário de uma Primavera. Que esse livro, ele é de 15 dias, 15 capítulos, porque eu disse que eu iria chorar apenas por 15 dias pela perda. E eu não iria me permitir continuar chorando. Ana, isso é uma regra, né? Até preciso deixar claro, porque eu sou psicóloga, né? Isso foi uma decisão minha, pessoal, porque eu tive episódios de depressão outras vezes. Então eu disse assim, eu não vou me permitir. Foi uma decisão minha. Eu vou me permitir viver o luto nesses 15 dias, eu vou chorar, vou fazer tudo que eu quiser. Mas eu vou voltar à vida depois. Até porque eu tinha que voltar pra faculdade. Tinha que viver, tinha que continuar. Sim. Eu sei que nesses 4 anos eu fui escrevendo esse livro. E esse livro hoje está disponível para quem quiser ler, ele é gratuito. E ele tem desafios no final de cada capítulo, que foram os desafios que me ajudaram a me reerguer. A como arrumar uma gaveta. E naquela gaveta Deus mexeu comigo. O título do livro, do capítulo é Arrume a Gaveta das Suas Emoções. E ali eu tava arrumando a gaveta do quarto e Deus ministrando e eu escrevendo. Então os 15 dias, esses 15 dias que eu chorei. Mas conta a história que Deus me reergueu. E o final do livro não é uma história feliz do positivo, a Maria nasceu. É assim, o Senhor me ajudou a permanecer, sabe? Nossa. Eu tô sem palavras. Eu tô emocionada. Muitas coisas que tu falou, eu me enxerguei, assim, muitas falas tuas. Eu também tive uma perda gestacional. E também sou psicóloga. E é interessante isso que tu falou, de que tu não se permitiu, porque
como psicóloga, muitas vezes a gente fala, né, para os pacientes, enfim, a gente aprende isso, que você precisa se permitir, que você precisa se entregar às emoções. O meu processo foi diferente, eu senti que eu precisava, mas olha que importante o teu autoconhecimento, tu já sabia aonde tu estava pisando, né? Tu já te conhecia o suficiente para saber que aquele não era o momento de se entregar, era o momento de se acolher, mas de levantar e continuar, né? Eu entrei, sabe assim, quando dizem na fossa? Entrei na fossa, num buraco negro profundo, me entreguei, assim, drasticamente. E aí, aos poucos, o Senhor foi assim, me reestabelecendo. Acho que essa foi a palavra durante todo o processo para mim. É um reestabelecer. Aos poucos, ele ia me erguendo, né? Mas que importante, assim, esse teu autoconhecimento, esse teu entendimento e sabedoria também eu creio que isso foi guiado pelo Senhor também, né, Ana? Só pode vir dele, né? Nesses momentos a gente tá muito vulnerável. Eu digo assim, se tem algo de bom em mim é ele. E tu sabe o que tu fez eu me lembrar de como começou o Ministério Primavera. Eu tava lendo o livro da Fernanda Vitt-Vitos, que vocês conhecem. Ela, é até difícil falar o nome dela. Vitt-Vitos, que ela esperou por muito tempo e hoje ela tem um casal de gêmeos mais o Isaac, né? E ela escreveu o livro Enquanto Isso, que é sobre espera. E no final, na última frase, diz assim: você pode estar completamente perfeita para ser mãe e não ser o tempo. Aí eu, tá. Quer dizer que não tem nada para eu arrumar, assim? É o tempo. Eu senti que estava tudo estável. Né? A gente construiu o casamento, fundamentou, a gente quer deixar uma base financeira, enfim, organizar aquilo que é possível. Não existe vida perfeita, mas tava tudo assim, parece um lugar. Não é o tempo, beleza. Então vou tocar minha vida. Não quis parar ali naquela espera, né? Já tinha chorado, me permitir em alguns momentos. E aí, lendo o livro, Deus me deu uma visão. Eu imaginei um exército de mulheres, assim, e tinha um canto daquelas mulheres que estavam prostradas e machucadas. E tu contando teu relato fez eu me lembrar disso. O Senhor disse, tem um grupo de mulheres chorando escondida, que não está sendo vista, que precisa ser cuidada, pastoreada. Que aí foi que nasceu o Ministério Primavera, que é um grupo de mulheres tentantes. Só que o que me surpreendeu foram o número de mulheres que são mães de anjo, né? Que perderam seus bebês no parto, que passaram por aborto. Tem turmas que tiveram 90% de mulheres assim. E Deus surpreendeu porque eu tava ali com a minha marmitinha, eu digo 5 pães, 2 peixinhos muito pequenininhos. E o Ministério Primavera era para ser, as gurias do Ministério vão rir de mim, uma salinha lá na igreja com o nosso tecladinho e um cafezinho e uma bolachinha. Deus, ele fez muito diferente, porque ele não cabe numa caixinha. Né? Deus, ele faz do jeito dele, né? A gente é só instrumento. E aí, esse ministério já teve mais de 250 famílias que passaram por lá. Gente da ilha do Madagascar, brasileiros que tinham perdido filhos lá, não tinham contato com a igreja. Gente de todo mundo, assim, pôde se conectar. Tanto que hoje, se uma mulher tentante está nos assistindo, ela não é de Criciúma, ela pode participar. Hoje não sou eu mais que estou cuidando, mas a Tati está ali. E é uma bênção. Porque eu penso, lá naquele ano que eu perdi, se eu tivesse um grupo assim, seria outra história. E Ana, por que vendo esse movimento todo, assim, que a gente até falou no início, que não tem por onde procurar, se a gente procura muito, a gente acha alguma coisa, por que as pessoas escondem, né, assim, muito esse assunto? No teu lado de psicóloga, de tentante, né, assim, qual é essa tua opinião, assim, em relação a isso? Então, vou falar assim como psicóloga, me veio um insight agora. A perda, ela remete às nossas raízes mais profundas. E eu acho que na mulher existe muito rótulo de capacidade. A mulher tem a capacidade de gerar. O Senhor nos criou para isso, certo? Só que o que eu penso? O pecado, entendo, no mundo, trouxe consequências no nosso corpo, na nossa saúde. E algumas mulheres realmente não conseguem por diversos motivos. Não é um castigo, né? E aí, o pecado, todas essas consequências trazem essa dificuldade, e a mulher se rotula como incapaz de engravidar. Então, eu já me senti assim, nossa, aquilo que Deus me criou, eu não sou capaz. E aí, gera aquela raiz lá de desvalor. Eu não tenho valor, já que eu não consigo gerar. É uma vergonha. Só que isso, na verdade, é mentiras da nossa mente, são crenças que a gente precisa desconstruir. Dentro das nossas emoções e na vida espiritual, o inimigo se aproveita. É uma fase de vulnerabilidade, então ele vem com setas. Muitas vezes as pessoas não sabem
falar, não tem tato, acabam machucando, né? Com perguntas, tá, e aí, quando é que vem o filho? Tu ouviu muito isso? Nossa, ouvi. Só que eu sou muito grata à minha família, porque até a perda eu ouvia. Depois eles sempre me respeitaram muito. Eles assim. ficaram sabendo da perda. Algumas pessoas, assim, bem próximas, né? Mas a gente ouvia mais era dos amigos, da igreja, né? Aquela expectativa, tipo assim, tá casada há 4, 5, 6... Quando que vem o filho? Quando é que vem? Isso é até um detalhe de a gente tomar cuidado, né? Quando vai conversar com casais, de não perguntar assim, então, se tu às vezes não conhece tanta pessoa, né? Porque pode ser uma dor, né? É verdade. E a gente, pra qualquer coisa, porque depois que a gente vira mãe, a gente escuta também. A gente tem que ter um filtro, né? Tem. Qual a caixinha dos relacionamentos que eu tô nessa vida dessa pessoa? Se faz essa pergunta. Exatamente. Tem esse acesso pra perguntar? Ou pra opinar, né? As mães, pelo amor de Deus, socorro! A gente escuta muita coisa. E eu acredito que a espera nos prepara também muito pra maternidade. Eu ouvi muita coisa, eu vou falar assim, pitacos, né? E nos prepara depois pra ouvir na maternidade. Então, se faz essa pergunta, né? Qual o lugar que eu tenho na vida dessa pessoa? Eu tenho um lugar. Eu sugiro uma outra pergunta. Tu tem pretensão ou sonha ser mãe? É diferente, né? Diferente. E aí, quando é que vem os filhos? Porque é uma pressão, é uma né? cobrança, né? Soa como uma cobrança. E eu acho que principalmente depois que tu abre para as pessoas, por exemplo, eu senti muito isso. Enquanto a gente não falou para ninguém que a gente estava tentando, as perguntas desse tipo eram bem poucas. A partir do momento que a gente expôs, tipo assim, porque nós também foi assim, a gente achou que ia parar com o contraceptivo em um dia e no outro eu ia estar grávida. Eu achava que era assim, tipo, Deus quer me dar filhos. Então, eu vou engravidar logo, eu tenho certeza, né? Já tinha promessas de nós termos filhos. Então, eu jamais imaginei que eu ia ter que passar por um período de espera. Então, a gente foi bem faceiro, né? Tipo assim, pessoal, se preparem aí, tá? Neném chegando na família, com a melhor das boas intenções. Sim. E aí, depois vinha essa cobrança, né? Tipo assim, mas nada ainda. Mas não sei o que e tal. E, já procurou um médico. A gente, como tu falou, tem aquele período de 1 ano, né? Que, enfim, como se fosse um tempo de espera normal, né? Que não seria necessário procurar nenhum tipo de exame de médico. Mas era uma cobrança muito grande, assim. E é um peso para a mulher que está na espera, porque a Bíblia fala pra gente aprender a contar os dias, né? E a mulher que tá nesse período de espera, com certeza tu vai poder falar muito mais, a gente não conta dias, a gente conta meses, né? Ciclos menstruais. Isso, eu me via muito passando por isso. Então, assim, se naquele mês não deu certo, tu não conta que, tipo assim, são alguns dias, é mais um mês. Então, é um peso muito grande, sabe? É um tempo de espera já muito, tipo assim, então agora é só no próximo mês, aí no próximo. E aí, quando tu vê, passam longos meses, mas foram apenas 11 meses, mas foi muito tempo. Foi muito tempo, porque a dor da espera, né, é difícil. E como é que foi quando tu recebeu o positivo? Nossa. Eu recebia muito essa pergunta. Eu vi o teu vídeo no Instagram. Nossa, depois tu ficou naquela, tipo, não acredito. Eu surtei. Essa é a palavra. Assim, gente, eu tinha um exame pra fazer, aquele que era o último que faltava, eu fiquei enrolando. E ele deu tudo errado pra eu fazer. Ele era em Florianópolis. Tinha que agendar hotel, comprar passagem pra ir pra lá. Qual o exame? É o exame um nome gigante, histersalpingografia. É o exame pra ver as trompas. Era a última coisa que eu precisava ver. Tá. Eu sei que em maio teve as enchentes lá do Rio Grande do Sul. Sim. E isso faz parte da história. Se eu puder contar pra vocês. Por favor, à vontade. Assim, eu sei que eu surtei com a enchente, porque eu não podia estar lá. Então, a família morava perto? Toda a família. Eu tive amigos que perderam tudo. A nossa cidade foi destruída em muitos lugares, assim. Então, eu sei que nós tínhamos as meninas do InHome, que é o grupo de jovens de imersão. A gente se juntou por 8 dias, ininterruptamente. A gente tava lá na aba social, 7h30 da manhã, e ia lá pra casa fazer kits pras crianças, tudo até meia-noite, 2 da manhã. Fazendo comida, minha casa tava assim, eu não se enxergava móvel de coisas assim que tinha pra fazer. E aí, eu recebi uma palavra no retiro de líderes lá da igreja. A Zanza, mãe de 4 meninos, ela falou assim pra mim, no próximo congresso tu não vem, no do outro ano. Eu, volta aqui, vem me contar o que é isso, me explica Por que é quê? isso. Aí ela assim, abriu lá, eu não me lembro exatamente o capítulo, mas é de Isaías, né?
que diz assim, nas minhas palavras, versão de Analia, quando você cuida do órfão e da viúva, você cuida dos meus, a sua cura corre apressadamente. E aí, deu os 8 dias, a minha última menstruação foi lá na missão, no outro mês eu tava grávida. E quando eu fui fazer o exame, eu precisava de um teste negativo pra fazer. Aí, eu mandei mensagem pro grupo das meninas, a minha menstruação não desceu. Vocês orem aí pra descer, porque eu tenho que fazer esse exame. Aí, elas no privado, não ora, que deve ser positivo. E eu jamais pensei. Antes de eu mandar essa mensagem, elas tinham encomendado uma cesta pra mim, como se fosse pra uma mulher que tinha engravidado. Deus falou com uma delas que eu tava grávida, antes de eu saber. Eu digo assim, a tia do coque é a Pam. Elas encomendaram, pagaram, mandaram fazer um body de menina, escrito é primavera mamãe, sem o positivo, sem eu mandar uma mensagem, sem nada. Meu Deus. Gente, assim, ó, elas foram surreais. A cesta mais linda que eu recebi, e a maternidade é um assunto muito emocionante pra mim, daqui a pouco vou sair chorando aqui de novo, lembrando disso, né? Elas encomendaram e eu mandando as mensagens e Deus já confirmando com elas, tu tá certa, é isso aí, não sei o quê. Aí eu mandei mensagem pra minha madrinha, que é enfermeira, e disse assim, qual chá eu posso tomar pra menstruação descer? Só que, como eu tentava há muito tempo, eu nunca tomava alguns tipos de chá e eu cuidava com medicação. Eu já tinha um hábito assim, eu vou ter que tomar uma amoxicilina, uma coisa, eu fazia um teste antes. E eu pensei, antes de tomar o chá, eu vou fazer um teste, mas nada a ver, né? Tentei tanto tempo, não vai ser agora. Aí a Bianca me mandou mensagem também, amiga, compra lá o teste da Clear Blue, aquele lá que aparece bem... Gente, eu tava tão cansada, já bem grávida, assim, tão cansada. Eu nunca tive tão feia naquele vídeo. A unha craquelando, assim, vermelha, horrorosa, assim. Porque eu não tinha força pra tirar o esmalte de tão cansada que eu tava. Eu fui na farmácia e voltei super de boa. Mas não era gravidez, era os 8 dias de missão. E eu falava assim, amor, eu passei do ponto. Eu sei que eu dei uma surtada com o pessoal, assim, que eu queria estar lá, não podia. Mas eu passei muito do ponto. Na próxima, tu me segura. Eu lembro que eu falava isso dele. Aí, gente, eu lembro também que eu tava tão de cama, assim, que a minha prima me ligou de vídeo pro celular do Marlon pra tentar me tirar da cama. Amiga, Mana, ela falou assim, eu acho que tu não tá legal e tal, vamos levantar. E os dois conversando, se eu não tava até com depressão, assim, gente, de tão cansada que a gravidez me deixou no início, assim. Deus o livre, a depressão tem nome, né? Mas, enfim. Tudo isso aconteceu e tinha uma azaleia muito grande lá na nossa janela, que hoje é a janela do quarto da Maria. E tava floridíssima, rosa, linda. E o Senhor falou comigo, antes de tu entrar em casa, tira uma foto. Porque a tua primavera chegou. E aí, gente, eu fui, o Marco tava dando aula na sala, todo enjambrado. Eu não lembro porque era na sala, não no escritório. Eu fui pro banheiro e não consegui abrir. Aí eu tava lá na cozinha, eu lembro que eu tava bem assim, vou lá. Cortei e tal. Gente, 1 segundo, pá, 2 risquinhos assim. Aí eu conferi de novo. Eu não pensei em nada, eu só surtei. Porque eu me tremia tanto, peguei o telefone pra filmar a cara do Marlon, ele dando aula, tá? Eu abri a porta, eu tô grávida, e eu mostrei assim. Aí ele assim, tá, mas é 2 risquinhos, é 1? Não pode. Ele pegando os alunos sabendo mais, aula, né? Primeiro que todo mundo. Eles souberam, assim, eles pegaram o celular e começaram a filmar naquele momento, assim. Aí eles, cara, desliga a aula, vai curtir, não sei o quê. E eu tinha 1 hora pra dar uma palestra, tomar banho, me arrumar e ir pra escola lá. Gente, assim, ó, surreal. E ao mesmo tempo que vem aquela euforia, veio uma raiz lá de trás. E será que eu posso comemorar? A pergunta que vinha, assim, muito pra mim, era assim, eu falei pra minha mãe, eu tô gerando uma alegria em vocês, e será que eu vou gerar uma tristeza? Aí aquilo ali me deixou com muito medo por muito tempo, assim, até fazer ecografia e fazer exame de sangue. Mas, gente, eu lembrei de um detalhe. No dia que eu dormi ali, do positivo, eu tive um sonho. E naquele sonho, a Pam, minha amiga, estava comigo grávida, e ela estava grávida de um milagre da Ana Vitória, e ela dizia assim, amiga, atravessa essa água que tu já conhece, porque tu vai viver o mesmo milagre que eu. E eu lembro que eu olhava para a barriga dela, olhava para ela, eu dizia assim, essa água não é para mim. E eu tinha medo de passar. Guardei aquilo pra mim. E aí, quando eu contei pra minha mãe, foi aquela euforia, assim, o pessoal... Meu Deus, aquela gritaria lá no Rio Grande do Sul.
Eu falei de madrugada, eu acordei, perdi o sono, eu disse, mãe, tô com medo de gerar uma tristeza em vocês. Ela assim, olha, eu não sei porquê, mas Deus mandou te entregar uma palavra. Que assim, ó, só põe o pé na água. Que eu já fiz um milagre. E ela não sabia do sonho. E a Maria, ela é um grande milagre pra glória de Deus, sabe? Eu digo que ela foi um surto coletivo e um milagre coletivo. Porque essa menina ganhou tanta coisa que dava pra revender, fazer uma loja. Ela foi, assim, um milagre não só meu. Ela não é minha. Ela é do Senhor, porque o primeiro filho me ensinou isso. Né? Quando eu perdi, eu recebi uma palavra que a mãe de 2, ela se torna melhor pro segundo, né? E a minha amiga disse, sim, tu teve um, mas tu vai ser uma mãe melhor pro segundo filho. E eu entendo hoje, só por causa do primeiro, que a Maria, antes de ser minha, ela é do Senhor. E ela é um milagre de todos, assim. Ela passa lá na igreja. Desculpa, lá na igreja, e o pessoal fala assim, olha ali, tô carregando um milagre, cara. O Fabianinho fala, olha só, gente, eu tô segurando um milagre. E ela é a materialidade, assim, sabe? Da expressão presente de Deus. E como que foi esse respiro de esperança para as mulheres do Primavera? Então, sendo bem sincera, eu fiquei com medo de ofender elas com o meu milagre. Porque a gente entende o lugar da tentante, né? E eu pedi sabedoria de Deus o que fazer. Então, eu tava finalizando uma turma no outro dia que eu soube positivo. E aí eu não contei. Primeiro porque eu queria que minha família soubesse primeiro, né? O medo de vazar também acontece. Mas para a terceira turma, Deus deu um nome que era Ramo de Esperança. Tanto que mudou a logo, é verde com um raminho lá. E o Senhor disse assim para mim, filha, tu é um Tomé. Tu precisou ver muitas vezes para crer. Só que eu não tenho problema com Tomé. Às vezes a gente julga Tomé, né? Nossa, precisou ver a mão ali furada e tal. Gente, eu sou Tomé também. E então é uma turma de Tomés que precisa ver para crer. E eu não tenho problema com isso. Então a minha barriga é enorme, a Maria nasceu muito grande. Foi um ramo de esperança para elas. Elas foram muito maduras, celebraram junto comigo. E gerou um milagre nessa turma, que é o Zion, o filho da minha amiga. Que fugiu o nome, a memória foi com a placenta. Desculpa, amiga, tu vai ver esse podcast. Pelo menos o nome do filho lembrou, tá ótimo. Né? Ela foi até minha psicóloga, tá? É isso. É sobre isso. A gente é mãe do filho, né? É a mãe do Zay. A mãe do Zay. E gerou esse milagre. Então, a Maria foi esse ramo de esperança, assim. Deus usou ela na barriga, né? Pra glória deles. Foi importante isso que tu falou, assim, né? Que tu teve medo de ofender. Porque realmente, quando a gente tem a perda, né? Durante algum tempo eu fiquei assim, não muito, graças a Deus. Mas, como tu falou, um sentimento de frustração, de raiva, eu tive muita raiva. E eu questionava o Senhor, por que aquela que não quer tu deu e pra mim que eu quero tu tirou, sabe? Gera essa... E eu tinha medo também de me aproximar de gestantes e não conseguir celebrar. Eu tinha medo de não conseguir lidar. Eu tinha medo também da gestante ficar sem jeito perto de mim. Então, assim, era todo parece que tinha que ter todo um cuidado, assim, né? Mas, graças a Deus, nosso pai é um pai de cura plena, né? E aí, depois as coisas se ajustam. Mas que bom que tu pôde ser esse testemunho. Tu sabe essa que esperança. Eu lembro da minha fase, assim, eu tomava um posicionamento. Eu digo para as mulheres do Primavera, a gente não pode ser guiado pela emoção. Se a gente entrar naquele mérito de quem merece ou não estar grávida, a gente sai do olhar de Deus sobre as coisas, né? Eu não sou boazinha e faço tudo certinho, o Senhor me dá um filho, até porque depois, quando o filho vier e ele não fizer as coisas certinha como a minha expectativa, eu vou me frustrar com o filho, e o filho não é assim. Então, o Senhor, ele não quer filhos perfeitos, né? Ele dá por graça e bondade e misericórdia. Então, a partir desse pressuposto, eu tomava um posicionamento. Eu tenho uma amiga grávida, eu vou decorar teu chá de fralda. E assim foi, com um monte de chá de fralda decorado. Eu levava a minha casa pra casa delas, assim, pra decorar com as minhas coisas. E eu dizia pra elas lá, eu dava esse conselho. Tu tem uma amiga grávida, abençoa de alguma forma. Porque aquele posicionamento vai mudar teu pensamento, né? E não quer dizer que eu nunca senti, né? Sentimentos ruins. Eu já me ofendi com o processo de outras pessoas, já fiquei de cama por isso, porque assim, hoje pode olhar pra nós, né, com o processo vencido, é fácil falar, mas, cara,
tem momentos que é só tu e Deus ali. E nada me fazia levantar da cama quando eu me ofendi com o processo de algumas pessoas, assim. E eu não conseguia orar com Deus. Eu dizia, tá, então tu não quer fazer pra mim, né? Tu me esqueceu. E, gente, assim, ó, eu acho que o meu temperamento, minha personalidade me leva a muita profundidade. Isso é bom e ruim. A gente não pode ser tão profundo em sentimentos negativos, ruins, né? A gente precisa ser prático. Meu marido fleumático, ele me ajuda a ser prático com sentimentos, assim. Ele me levantou, botou uma palavra, tava dando a pregação da Vivi lá em BH, quando tem clamor lá, aquela conferência, e ela falou de Pedro. Que Pedro estava na segunda pesca, na primeira ele se frustrou, depois ele ofendeu ali Jesus, negou Jesus, e na segunda, antes de Deus fazer o milagre, ele estava ali ofendido, né? Ofendido com ele mesmo, ofendido que os planos de Jesus não foram o que ele idealizou, e a Vivi falando aquilo ali, e eu assim, Não é pra tá mim. falando comigo de novo, Senhor? E eu sei que ele falou assim, filha, a tua primeira rede se rompeu como a de Pedro, mas a segunda não vai se romper, tô te amadurecendo, tô te fazendo mais forte. E ele me levantou mais uma vez, a misericórdia dele nos alcança, assim, né, de uma forma. E eu consegui me levantar daquilo ali. Mas a gente é humano, né? E ainda bem que Deus tem paciência com a gente, porque às vezes nem a gente tem com a gente mesmo, né? Mas a gente vai vencendo esse processo. E voltando, assim, lá nas tentativas, assim, né? Falar, assim, um pouquinho dos... preparou... Hoje a gente conversou sobre alimentação que altera, né? Que muda. Hoje eu vi que tem uma nutricionista no Primavera. Como é que funciona, assim? Tu preparou teu corpo para isso também, tua mente... Hoje, né, tem esse recurso para as meninas lá do Primavera, mas conta pra gente, assim, esse processo. Então, eu passei por isso. Eu ainda estou no processo de cuidar da minha saúde. Eu já tive obesidade grau 2. Eu perdi em torno de 20% de gordura fazendo um tratamento com nutricionista. Eu não precisei fazer especificamente para fertilidade. Foi algo que eu quis de uma forma a ser mais natural, comer coisas mais saudáveis. Comecei a fazer exercício na própria pandemia também. E a questão da terapia foi muito importante, porque eu penso que a Maria teria uma mãe menina, se eu tivesse sido mãe lá atrás. Então, Deus curou muito as minhas raízes mais profundas. A Maria precisava de uma mãe inteira, e naquele momento a filha estava quebrada. Então, eu precisava realmente ser restaurada pelo Senhor. Eu vivi um processo de terapia muito profundo. Eu fui trocando conforme as estações, eu vim pra cá, daí mudei e tal. Sim. Mas foi muito importante. Até que a gente fala no Primavera que os pilares é alma, corpo e espírito. Porque se a gente espiritualizar, como assim, eu vou esperar, vou romantizar a espera e não se posicionar, as coisas não vão acontecer. O Senhor, ele usa a medicina, ele pode fazer um milagre também, o Senhor é capaz. Mas ele nos convida a cooperar com ele nesse milagre. Tem coisas que o Senhor pode fazer, mas ele não vai comer salada por ti, né? É um processo difícil, não falo como seja fácil, mas ele me confrontou, sabe? Até que ponto tu tá disposta a entregar tudo, né? Por mim, pra me obedecer. E muito importante, não por causa do filho, mas por causa da obediência que ele pede, né? Se a gente coloca o nosso foco, o nosso olhar, tudo como filho, ele se torna uma obsessão. E foi outra frase muito marcante que Deus entregou para nós. O filho, ele não é uma obsessão, ele é um sonho rendido a Deus, tá lá na bio do Instagram do Primavera. E se ele não é ressignificado, esse desejo lá, na espera, Deus não nos amadurece, ou a gente não permite o Senhor amadurecer, o filho nasce e ele é sufocado. Muitas vezes por uma mãe com traços, por exemplo, de narcisista, né? Que sufoca, que faz do filho a sua realização. Apesar de ser uma realização, ela não é a fonte da minha satisfação. E é por isso que na espera, Deus precisa ser o nosso tudo. Se Ele não é nossa fonte de esperança, se Ele não é a causa da nossa alegria, do nosso levantar, da causa do nosso casamento, um casamento fundamentado, se a gente tem aquela esperança, aí o filho vai salvar meu casamento, aí a gente vai ser feliz. Cara, é um perigo isso. É um perigo. Porque se tu não tá fundamentado com depósitos com o Senhor, individual, depósito no teu casamento, tu viveu coisas muito massa, ou coisas muito difíceis que vocês venceram juntos, se tornou depósito, vai chegar o puerpério, vai chegar o baby blues.
E cadê aquele bebezinho, assim, que eu idealizei? Aquela coisa, assim, de propaganda Pampers, aquela coisa perfeita. Aí é como se o nosso sonho, né? Fiz em Libras, faltou a palavra, assim, ele... Se desvai, né? O balão, ele fura, né? Uhum. Só que, um parênteses, a maternidade não é os primeiros 15 dias, né? Ela melhora com o tempo. Mas se nós não formos inteiras como mulher, inteiras como esposa, digo por experiência própria mesmo, a gente vai balançar. E aí o nosso filho vai ser sufocado por uma mãe frustrada. Não é a maternidade que nos supre, é o Senhor, né? Isso é todo dia. A gente precisa aprender. Senão ele vira um ídolo, né? Tipo um troféu. E o nosso olhar precisa estar, como tu falou, a eternidade. A eternidade. Eu falei isso lá no outro pod que a gente foi. Qual é a nossa motivação para ter aquele filho, né? Porque eu estive também durante um tempo com aquele olhar de eu quero, eu preciso. E o Senhor também me fez essa pergunta, mas por quê? Pra quê? Por que precisa? Só pra, tipo, provar alguma coisa pra ti mesmo, pra alguém? Ou porque é lindo, é maravilhoso e não deixa de ser? Mas qual é a motivação por trás disso, né? E hoje, quando eu percebo quanto eu amadureci daquele tempo pra cá, né? Que hoje meu olhar é realmente voltado para a maternidade, para a eternidade, né? Então, Senhor, sou grato por essas almas que tu confiou a mim. Foi confiança do Senhor. E é pra levá-los à eternidade. E isso é muito bom de ter essa maturidade. Porque, assim, vou dar um exemplo. Quando eles estão surtando lá, salto de desenvolvimento 4, dura 30 dias, a maioria deles, pelo menos, tá na regressão do sono, não dorme, tu tá na privação do sono, que pra mim é o meu maior desafio hoje, e aí tu pensa, cara, ele é minha fonte de alegria e de satisfação? Não dá. Tu precisa olhar pra ele como uma alma que o Senhor te entregou, e eu sempre penso quando tem um dia difícil. Eu imagino a Maria casando, eu imagino ela tendo a filha dela, eu imagino ela vivendo o propósito dela, eu penso, esse dia difícil faz parte desse dia que eu vou colher lá na frente. O filho, ele é uma semeadura, né? Uma plantação que a colheita é daqui 20, 30 anos e na eternidade. Então, tudo que a gente faz para eles é de graça, não é esperando, mas terão frutos que Deus vai nos permitir em nome de Jesus. Amém. Mas nos dias difíceis isso nos ajuda. Aí se o nosso filho aquele sufocar, vai ser um peso muito grande, porque vem uma criança com uma personalidade a ser moldada, que precisa ser muito amada, precisa ser vista, que exige muita atenção. E no fundo pode ser uma mãe que tentou por muito tempo, genuína, que não tem uma intenção ruim, mas está precisando muito ser preenchida pelo Senhor. E aí o filho nunca vai preencher. É igual um balão furado, né? Ele nunca vai ser cheio. E a raiz da carência, eu falo isso no livro também. Nossa, quanta coisa importante que tu pincelou aqui. Queria que a gente tivesse tempo, né, Grazi? Pra aprofundar tudo que tu tá falando. A gente vai deixar, né, vou aproveitar esse gancho, a gente vai deixar, se tu permitir, deixar o link do teu livro. Com certeza. Para as mulheres lerem, para a gente também tô ansiosa para ler. Eu também. Que a Ana passou para mim. E pra gente deixar aqui, né, aqui embaixo na descrição para você que depois vai clicar, assistir aqui a gente primeiro, depois vai clicar aqui no livro da Ana e ler, porque é muito importante tudo que tens falado aqui pra gente. E com experiência de causa, né? Isso. E agora sim a gente já tá chegando no finalzinho do nosso papo. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo agora, para aquelas mães de anjo também, né, que já tiveram ali o seu privilégio de se tornar mãe. Deixar um recadinho para o nosso público. Amém. Então, primeiramente para as mães de anjo, eu queria dizer que o Senhor não te castigou. Ele tem um propósito maior que tu vai entender na eternidade. Eu entendo você porque eu também sou. Ele te convida a cravar os olhos na eternidade, a cravar os olhos nele, né? Ele é o teu consolo, ele é teu amigo, ele é o teu pai. E celebre quem ficou. Essa é a frase que a gente usa no Ministério Primavera. Celebre quem está com você. Existe flores em vida, dê flores para as pessoas. Marido, dê flores para ela, fica a dica. É tempo de celebrar quem está. Se você já viveu o seu luto, vire a página e o Senhor tem novas histórias para você. Que o medo de engravidar novamente não esteja sobre ti. Que venha um tempo novo sobre você. Um tempo que
a mesma coragem que veio sobre mim e o vento de vida que veio sobre o meu ventre venha sobre o seu, e que você seja plena primeiro no Senhor e depois plena com Ele, para poder ser uma mãe inteira e não uma filha carente, né? E para as mamães tentantes, eu digo mamães tentantes porque a gente é mãe de coração, né? Antes de gerar no ventre, ela gera muito tempo no coração. Então eu digo que você é mãe, sim. E eu digo assim, espere vivendo. Essa é outra frase que eu peguei da Rebecca Nehmer para me inspirar na minha espera de 7 anos. Continue vivendo. Eu vivi aquilo que o Senhor me permitiu, eu terminei alguns cursos, fiz 2 faculdades, trabalhei, gastei minha vida para o Senhor, virei madrugada em vigília, interpretei no Ministério de Libras. Eu encontrei o meu lugar naquele momento, naquela estação, e principalmente eu fundamentei muito meu casamento. A gente não tinha dinheiro, mas dividia cachorro quente, saía para se curtir. Depois, quando teve um pouco mais de dinheiro, a gente foi para Gramado e passeou. Mas foram depósitos que a gente construiu no Senhor, que hoje na maternidade é um presente. A nossa filha tem um casal não perfeito, longe disso, mas um casal inteiro. Então, tu não tá com a tua vida estéril. É um tempo de esterilidade, mas não a tua vida estéril. Eu declaro fertilidade sobre você porque o Senhor criou o seu ventre para gerar. E o mesmo poder que me permitiu gerar, por graça, bondade, misericórdia, não por causa de mim, eu declaro sobre você. E também força para ir para academia, para se alimentar bem, para fazer terapia. Encontre a sua tribo. Quem sabe não é o Ministério Primavera, né? Que o Senhor te abençoe, que a sua vida flua e seja muito fértil em todas as áreas. Amém. Amém. Amém, Ana, meu Glória a Deus do céu. Ana, a gente só tem que te agradecer. Com uma história, assim, com essa fé, com essa pessoa cheia de Deus que tu és, que a gente traz aqui na nossa mesa de conversa, que a gente vê o nosso propósito aqui também, é a gente trazer pessoas assim como você é, como, né, na centro da vontade de Deus. Então a gente vê mais um significado para a gente estar aqui conversando, para a gente levar esse recado que Deus te deu para passar para outras mulheres. Isso é muito importante para nós. Glória a Deus. Muito obrigada, Ana, pelo teu sim, que a tua voz realmente ecoe por muitos lugares, como tu já falou, que tem ido muito longe, né? Além de ter ultrapassado barreiras, que ultrapassam nações e que alcança muitos corações. Tem muitas mulheres que ainda precisam ouvir o que tem saído da tua boca. Amém. Glória a Deus. Que essa mesa se amplie. Amém. Eu também declaro isso sobre vocês, um tempo de muita fertilidade nesse podcast. Amém. Vocês não imaginam que o poder de uma semente pode fazer, né? Por que chamaram uma melancólica? Mas o poder de uma semente, ele é muito grande. E a palavra fala de uma forma tão simples, né? Se a gente tiver fé como um grão de mostarda, ele pode mover montanhas. Então, o tamanho dessa mesa pode ser um grão de semente no reino de Deus, né? Que vai frutificar. Amém. Então, vocês nem imaginaram, sonharam ou ouviram aquilo que o Senhor tem para vocês, né? Seja um tempo lindo. E muito obrigada, eu me senti muito honrada. Trouxe uma marmitinha, como eu falo, 5 pães, 2 peixinhos, mas eu espero que abençoe muitas vidas, hein? Amém. Tenho Com certeza que vai. Muito Amém. obrigada, Ana. Gente, muito obrigada por vocês acompanharem a gente até aqui. Muito obrigada por você estar sempre aqui com a gente, né, nos comentários, nas nossas redes sociais também. Aqui embaixo nos links nós vamos deixar o contato da Ana, as redes sociais da Ana, ou as redes sociais também do Primavera, o contato deles. Quem sabe, como a Ana falou, é um grupo que você precisa agora, né, estar junto, caminhar junto com pessoas que têm o mesmo propósito, têm a mesma visão que você. Deixar também o link do livro da Ana, que a gente tá todo mundo ansioso, todo mundo ansioso para ler, para desfrutar das palavras que Deus deu para Ana nesse livro. E também vamos deixar os links dos nossos patrocinadores também, que estão aqui abaixo, a gente já falou lá no início, né? Que estão sempre acompanhando aqui com a gente, né, Mel? Que nos permitem e que nos fazem realmente ir mais longe. Gente, muito obrigada, que esse papo de hoje possa ter edificado o teu coração, que realmente essa semente, como a Ana falou, frutifique em muitos corações. Esse é o nosso desejo e eu creio que é o desejo do Senhor também. Até o próximo pod. Tchau, tchau. Tchau.